Atendimento em delegacia. Atendimento de flagrante em delegacia. Como cobrar e o que fazer. Falar aqui algumas questões práticas de algo que é muito comum em relação aos advogados que militam na área criminal, que é o atendimento na delegacia. Não tem como não fazer atendimento em delegacia aquele advogado que se disponibiliza em atuar na área criminal. O primeiro ponto que eu quero observar aqui é sobre como cobrar. Depois eu vou falar do que fazer, mas como cobrar? Como que eu vou cobrar desse cliente que me liga para realizar um acompanhamento de um flagrante? A precificação é algo muito complicado, é algo muito complexo. Cada advogado tem a sua forma de cobrar. Alguns utilizam da tabela da OAB como parâmetro, como norte. Outros advogados utilizam de uma técnica de calcular a hora de trabalho multiplicado pela quantidade de tempo que você vai gastar naquele atendimento ali. E no final disso você vai ter um valor específico. Mas mesmo assim eu acho complicado também. Mas e aí? Eu utilizo a tabela da OAB como parâmetro, ou eu vou calcular a minha hora de trabalho, saber quanto custa a minha hora de trabalho, para depois multiplicar em um tempo fictício que eu vou gastar ali na delegacia, 3 horas, 4 horas, 5 horas, e saber um valor ideal. Muito bem. Eu utilizo uma terceira opção e que até hoje vem me agradando muito, que é saber o quanto que eu vou gastar para ir nessa delegacia e em cima desse valor que eu vou gastar, incluir um valor de lucro ideal que vai cobrir eventuais despesas que eu tenho ao longo do mês. Então, o custo que eu vou ter na delegacia, mais um lucro em cima desse valor, 30%, 40%, 50%, aí eu chego em um valor que me agrada e que também respeita os parâmetros da tabela da OAB. Muito bem, o primeiro ponto é esse. Tenho a noção de quanto que eu vou cobrar? Eu passo para um próximo ponto, que é só sair de casa depois que tiver combinado e fechado o valor dos honorários com o cliente. Sim, nada de cair em historinhas milagrosas de honorários milionários, como por exemplo, doutor, ele está preso lá, mas na casa dele tem 10, 15, 20 mil guardado, que só ele sabe onde está. Até porque eu nem consigo entrar lá, porque a polícia pegou a chave da casa dele e deixou apreendida. Mas quando ele sair, ele vai acertar com você. Ou então, tem uma semana que ele está querendo vender uma moto, mas até hoje não conseguiu. Mas quando ele sair, ele vai impulsionar essas vendas, vai conseguir vender e com o valor dessa moto vai te pagar. Ou então, a carteira dele está apreendida e lá tem o cartão do banco dele, que nessa conta tem 50 mil reais. E quando ele sair, ele vai sacar esse dinheiro e te paga. Não caia nesse papo. Vou até ser redundante aqui, sai fora de cliente assim. Você vai tomar uma rasteira e não vai receber o dinheiro. Você vai lá na delegacia, vai liberar a pessoa, vai perder seu tempo, não vai receber, vai chegar em casa à tarde e vai ficar assim muito chateado. Muito, mas muito mesmo. Então, só saia de casa depois que tiver combinado o valor, depois que a pessoa estiver aceitado, fez o Pix, ou então chegou lá na calçada da delegacia e ela te pagou. Aí você entra e vai acompanhar o flagrante. Um outro ponto também que eu quero deixar, que eu anotei aqui para poder falar com vocês, é o seguinte: você passou o valor, a pessoa achou caro, você vai situar ela de onde que ela está. Por exemplo, você cobrou, sei lá, tantos mil para poder fazer o acompanhamento do flagrante. A pessoa fala, nossa, isso tudo só para vir aqui na delegacia? Aí você fala assim,
tudo bem, eu compreendo que a senhora dá valor ao seu trabalho, ao seu dinheiro. E de igual forma eu também dou valor ao meu serviço e ao meu tempo de trabalho. Mas só que hoje é sábado, 2 horas da manhã, aí você vai situando ela, de onde que ela está, porque talvez ela não tenha percepção disso. Sábado, 2 horas da manhã, a senhora está em uma delegacia para ela se tocar que o ente querido dela está em uma situação de crime ou de eventual cometimento de crime. Estamos lidando aqui com algo que é o bem mais precioso depois da vida, que é a liberdade, entende? E não tem como eu sair de casa num dia desse, em um horário desse, para acompanhar uma situação de eventual cometimento de crime, uma pessoa que está presa em flagrante, ao qual eu não sei qual é a situação, vou saber melhor quando chegar na delegacia, menos que esse valor. Aí a pessoa pode te pedir desculpa, ou pode concordar, aí você continua, ou então a pessoa insiste que está caro. Se ela insistir mesmo assim, depois de você situar ela de onde que ela está, depois que você situar ela de qual é a situação que o ente querido dela está, aí meu amigo, aí minha amiga, você desiste desse cliente, agradece o contato, agradece a preferência e vai dormir. Não saia de casa para atender esse tipo de cliente também não. Você vai passar muita, mas muita dor de cabeça. Muita mesmo. Um outro ponto também importante. Nada de ser o tal do advogado quinhentão. Tudo é R$500. Vou no presídio, R$500. Vou na delegacia, R$500. Vou fazer uma resposta à acusação, R$500. Vou fazer uma audiência, R$500. Vou fazer um recurso, R$500. Vou fazer um júri. Já vi aqui na minha cidade advogados cobrando R$1.000 para fazer um júri. Isso mesmo. Procedimento especial complexo em que demanda um domínio muito grande do processo e da oratória, no valor de R$1.000. Não seja o advogado famoso quinhentão, que tudo se faz com R$500. Desde o começo, se é a área criminal que você escolheu, se posicione corretamente. Se você não sabe o quanto cobrar, cobre na tabela da OAB. Dê até um desconto em cima desse valor. Não tem problema, mas não seja um advogado quinhentão, que tudo se resolve com R$500. Um ponto também muito importante, muito interessante, que é você perguntar qual que é a situação dessa pessoa conduzida. Pede para a pessoa que entrou em contato com você explicar, por mais que ela não consiga, mas tentar esboçar alguma coisa ali da história. Por quê? Dois pontos importantes disso. Você vai saber se a situação comporta ou não fiança. Se comporta fiança, você vai saber que o valor que você vai cobrar é X, que o raciocínio jurídico é X e que você não vai gastar muito tempo ali, a não ser esperando o delegado chegar para te atender. Agora, se ela te explica a situação e você logo visualiza que não cabe fiança, aí você já sabe que o trabalho será dobrado e que o valor será 2x e não 1x, como se tivesse fiança. Aí você vai ter que ter um domínio muito bom do instituto, do flagrante, vai ter que dominar bem, porque quando chegar lá, como que o crime não comporta fiança, você vai ter que desenvolver um raciocínio em relação ao flagrante. Não tem alternativa a não ser essa. É o flagrante que você vai desenvolver. Tem como trabalhar alguns princípios? Tem. Como, por exemplo, da insignificância, se no caso o crime comportar a aplicação desse princípio. Então, se a pessoa te explica e você já visualiza logo que não cabe fiança, então o valor é outro, o trabalho é outro, o raciocínio jurídico é outro e a postura lá na delegacia é outra também. Feitas essas considerações todas, aí você vai para a delegacia, procura o delegado, explica a situação para o delegado e, conseguindo a liberação do cliente, é cada um no seu canto. Nada de aperto de mão, abraço, vem cá que eu te dou carona, vamos tomar um café porque era de madrugada, mas agora já está amanhecendo. Não. Cada um no seu canto. Nada de querer levar cliente em
casem, semana que vem vai ter um churrasco lá em casa. Não, cada um no seu canto. Atendimento profissional desde o começo, meio e fim, do início ao fim. Compreende? Então é isso. Primeiro ponto, ache um valor ideal. Tabela do OAB? Válido. Fazer um cálculo de quanto vale a sua hora de trabalho e multiplicar por uma hora fixa que você vai gastar na delegacia? Também é válido. Ou então, ache o custo que você vai ter para ir nessa delegacia, mais um valor de lucro ideal que você queira ter. Chega no valor e passe para a pessoa. Só saia de casa depois que tiver combinado, fechado e recebido os honorários, ou então combinou, fechou e a pessoa se comprometeu em te pagar lá, na porta da delegacia. Aí você entra. Não seja o advogado quinhentão, para tudo é R$500. E se a pessoa achar caro e você desenvolveu aquele raciocínio que eu te falei antes, de situar a pessoa de onde que ela está, e mesmo assim ela insistiu que está caro, desista desse cliente, não vá. Outro ponto, cliente com promessas altas de honorários. A família vem falar, ele está preso, mas quando sair ele te paga. Ele está preso, mas quando ele sair ele vai no banco, saco de dinheiro, te paga. Ele está preso, mas vai vender uma moto, te paga. Também não atende esse cliente. Não atende, porque a dor de cabeça será gigantesca. Muito grande mesmo. Depois, mesmo por telefone, pergunta a pessoa qual é a situação, para saber se cabe fiança, se não cabe fiança. Para você já ir preparado, como você vai desenvolver o raciocínio jurídico com o delegado. E também, se tem fiança ou não tem, quando tem fiança eu costumo cobrar um valor. Quando não tem, o valor é outro, um pouco maior, porque o trabalho será bem maior. E conseguiu liberar a pessoa, cada um no seu canto. Eles vão para lá e você vai para cá. Pega o seu carro, vai embora, chama o táxi, chama o Uber e vai para casa. Cada um no seu canto. Deixa aqui nos comentários a sua experiência, a sua dúvida em relação ao atendimento na delegacia. Com você também é assim? Você também faz assim, doutor, doutora?